Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31. Perigo da apostasia. Pois se pecarmos voluntariamente com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados. Aguarda-nos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança na qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Nós conhecemos, com efeito, quem é que disse: a mim pertence a vingança, e eu é quem retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10. Então, esta é a oração da manhã de hoje, do dia 11 de julho de 2023. Então, eu acabei de ler uma passagem que para muitos é obscura ou sem entendimento, mas mostra claramente o autor da carta aos Hebreus, que para mim é Paulo, mas isso não importa muito agora, que ele está dando o exemplo da graça de Deus, dos crentes. Essa carta foi escrita para os judeus, né? Mas para a conversão ao cristianismo. Então ele cita o judaísmo, a lei judaica, fazendo uma comparação, paralelo à graça em Jesus Cristo. Então, do mesmo modo que aqueles rebeldes, transgressores da lei, eles pereciam, eram castigados com 2 ou mais ou 3 testemunhas. Do mesmo modo, nós, agora no período da graça, se nós pecarmos voluntariamente, após termos recebido o batismo, após termos recebido essas palavras de salvação, dos milagres de Jesus, o Espírito da graça, se nós nos afastarmos de Deus, nós nos reuniremos também com estes rebeldes. Então vamos acompanhar a mesma trajetória daqueles que se perderam, né? No passado ou no presente agora, aqueles que estão no caminho da perdição, vamos ser julgados e condenados, até mesmo ao inferno. É isso que o texto quer dizer. Foi assim que a igreja primitiva anunciou essa passagem, com esse tipo de interpretação. Não sou eu só que penso dessa forma, hoje no século XXI, mas toda a igreja primitiva do 1º ao 7º século, vamos assim dizer, vários nomes, vários pastores, que são os pais da igreja primitiva, no mundo, no universo grego e também no latino, né? A igreja latina da época. Então é severo, é complicado. Então não podemos nos afastar de Deus no momento tão crítico das nossas vidas. Você tem que passar, né, nessa estrada que é apertada, nesse deserto, de cabeça erguida, sem retroceder, sem virar um desertor. É por isso que o livro de Hebreus é bem profundo e muitos desconhecem esses textos ou dão outro tipo de interpretação a essas passagens. Mas esse é o sentido. Essas são as interpretações corretas que a igreja fez. Então existe perda da salvação, claro que existe. Para a igreja primitiva sempre existiu. No momento presente pode ter outras correntes, outras visões, mas não foi essa
Não foi essa a visão a dos pastores iniciais ali no início, perto do advento de Cristo, né? A igreja que foi fundada em Pentecostes. Então, nós devemos observar essas coisas. E a pessoa que, quando está em Deus, participou dos mistérios de Deus e até mesmo foi batizado ou não, né? Tem pessoas que nem chegaram a ser batizadas e já se desviaram logo do caminho, mas experimentaram os dons, as profecias, entenderam a graça de Deus, a palavra, e depois elas começam a viver uma vida dúbia e pecando voluntariamente. Já não resta mais o sacrifício que Jesus fez na cruz. As pessoas serão condenadas se não se arrependerem, é lógico. Então é preciso ficar esperto, estar em alerta sobre esses avisos que a palavra de Deus nos diz. Eu sou um pastor, eu sei o que eu estou dizendo, e eu tenho a certeza absoluta que a interpretação dessas passagens são desse jeito. Eu não tenho dúvida. Então existe um perigo. Existe sim, e muitos serão condenados, porque estão brincando de ser crentes. Entendeu? Então, pecados voluntários, não existe perdão se a pessoa não abandoná-los. Entendeu? Pecados involuntários é outro tipo de pecado. Você comete sem querer cometer. Isso é da natureza humana. Por isso que Pedro diz em algumas de suas cartas: quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas os voluntários serão julgados de uma forma diferente por Deus. Porque você já conhece e sabe que está errado e continua. E não tenta, não faz nenhum esforço para abandonar. Está até se deleitando nisso. Então isso não pode acontecer com os cristãos mais. Entendeu? Então, essa é a passagem. E muitos não compreendem, nem pregam isso nas igrejas. Muito difícil. Desde que eu nasci, eu frequento a igreja, né? Que meu pai é pastor, também ainda vivo. E eu nunca vi uma mensagem sobre esse texto aí, uma explanação correta, uma interpretação fiel. Nunca vi, nem mesmo do meu pai. Mas essas foram as interpretações dos pastores que seguiram a Cristo no início. E de muitos séculos depois, né? Então, são testemunhas fiéis. Mas o que a gente tem que observar é que não podemos olhar para trás e vacilarmos. Porque aqueles que estão mergulhados em algum desvio, em pecados voluntários, que sabe que é coisa errada e continua fazendo, eles vão parar lá no inferno. Todos eles. Mas como a graça de Deus é amor, é muito boa, o convite nesta noite é ao arrependimento. Porque se a pessoa se arrepender, ela pode ter cometido vários pecados terríveis contra Deus, né? Mas existe chance de ela se colocar de pé novamente e herdar a salvação nesta corrida na qual nós estamos percorrendo, né? Nesse caminho, nesse deserto, nessa estrada apertada. Mas com Jesus a gente pode. Então, nesta manhã vamos pedir a Deus e Ele nos coloque esse espírito de temor também da palavra, porque a palavra de Deus ela adverte, ela exorta. E ela está nos exortando nessa manhã. Eu não posso, como pastor, deixar essas palavras. Eu não vou anunciar essas palavras, porque vai ter muita controvérsia, vai ter muita discussão. Não posso fazer isso. Porque Deus tem me mandado desde o início a pregar a palavra de Deus. Entendeu? Mas vão falar muitas coisas, não vão querer saber. Não tem essa. Você deve anunciar. Isso está escrito na Bíblia. Que muitos dão um outro tipo de interpretação. Não, mas a interpretação fidedigna é essa, de Jesus Cristo. Pode ter certeza que eu estou falando isso. Eu sou um pastor protestante, né? Então é preciso vigiar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que ficarem no meio do caminho e forem desertores não receberão o prêmio. A coroa incorruptível de glória não vão receber, não. Então é isso que Deus tem me falado. E isso é para mim, para você, para qualquer um. Não adianta ser diácono, pastor, profeta. Se estiver no erro voluntário, vai ser deixado para trás.
Então o momento é muito sério. E eu prego para mim, porque ninguém aqui é santarrão. Só existe um imaculado, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que estão abaixo, que somos nós, as criaturas, recebemos essa santificação, essa luz, esse Espírito da graça de um modo acidental, que hoje você pode estar cheio do Espírito Santo e amanhã você está vazio dele, e até cheio de lamas lá no mundo, né? É o cão que voltou o seu próprio vômito, a porca lavada que voltou o espojouro da lama. Isso são pessoas que foram batizadas, aceitaram a mensagem e voltaram para o mundo novamente. Paulo fala sobre isso em algumas de suas cartas, não é mesmo? Então é esse texto que eu acabei de ler. Isso tem acontecido aos montes, aqui no Brasil e no mundo inteiro, e sempre aconteceu isso. Então é preciso proclamarmos as mensagens de salvação, de bênçãos, de curas, de milagres financeiros, milagres de todas as espécies, de pedidos, né, que nós estamos pedindo aqui. Mas é preciso também ficar atento a essas exortações que a palavra nos mostra aqui claramente. E não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta. Isso é burrice. Então, nesta manhã, vamos pedir a Deus para que o Espírito da sabedoria continue nos revelando as verdades de Cristo. Porque muitos omitem as verdades de Cristo por interesse de dízimos, de dinheiro, até mesmo de frequência nos cultos, né? Essas coisas que a gente sabe, mas não interessa. Nós temos que anunciar como pastor. Se eu me formei em pastor, fui consagrado a pastor, eu preciso anunciar essas passagens que são exortações. Isso aí não tem como a gente fugir. Então larga disso. Tira esse título de pastor e muda de coisa, né? Não é profissão, muda de ramo. Assim, de ramo que eu digo é de direção. Fica no banco. Para ser pastor temos que anunciar as verdades, o que Deus tem me revelado desde o início. E essa é uma das passagens. Então, meu Deus, nós te pedimos nessa manhã, que o Senhor nos encha da sua sabedoria, para que esses irmãos, todos aqueles que estão nos ouvindo, venham compreender também essas passagens que muitas pessoas têm medo até de ler e não entendem e dão um outro tipo de interpretação. Mas estamos aqui te pedindo a tua ajuda, a tua mão, para continuarmos nessa caminhada, para não sermos desertores, mas sim aqueles que conservam a sua alma em vida, para que quando o Senhor vier, que já está perto, nos ache de pé diante do Filho do Homem. Então nós estamos aqui te agradecendo por essa palavra de exortação, que é para mim também. Eu sou o primeiro a receber essa mensagem, né? Ninguém escapa dessa palavra, ninguém. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abaixo dele todos nós somos humanos, pecadores, e corremos o risco de nos desviarmos, né? Por mais que você esteja cheio do Espírito de Deus, cheio de alegria no primeiro amor, você pode, se você se distrair e ficar desatento, você pode retroceder no caminho. Então, mas isso não aconteça, que isso não aconteça, né, com a gente, porque o Senhor vem e nos levanta, o Senhor vem e nos esclarece e nos tira dessa zona de perigo, e pode ser que tenha nos rodeado. Esse mundo está cheio de armadilhas, mas nos livra, meu Pai, de todos os males, de todos esses embaraços, esses modismos, muitas coisas estranhas, ruins, do diabo acontecendo todo dia, todos os dias. É uma agenda que se diz o nome de 2030, que está em curso, que é essa agenda do diabo, do anticristo, e ela só prega, propaga coisas contra Deus, contra a sua palavra. Isso a gente tem visto hoje, todos os dias, isso acontecendo, né? De vários setores, vários canais. Senhor, nos livre, continue nos livrando de todos os males, abençoa nossos familiares, nossos filhos. Eu tenho filhos pequenos, acho que você também tem, netos, sobrinhos, né? E você peça por eles, porque a correnteza do maligno nas escolas, na rua, nas amizades, no geral, está muito carregada de espíritos malignos que saíram do inferno. Então, livra nossos parentes, nossos filhos de todo o mal, que esses demônios sejam acorrentados e colocados para fora do nosso lar,
na visão, do raio de visão dos nossos filhos, dos nossos parentes. Nós oramos aqui a Deus e pedimos o livramento, a proteção, o escape, e que os anjos do seu poder nos acompanhem nossos parentes, te acompanhem na sua viagem, na sua ida ao trabalho hoje, na sua casa, que você vai fazer o almoço daqui a pouco. Você fique na paz de Deus, é o que nós te pedimos, e vamos ficar de pé com a ajuda do Espírito Santo, porque a graça de Deus nos basta. Que esse poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. É o que te pedimos nessa manhã do dia 11. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Então, sou o pastor Alexandre. Este é o momento oração pela manhã, no dia 11. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Dê um like no vídeo e compartilhe esse vídeo no WhatsApp com seus familiares e amigos. E até o próximo momento de oração. Muito obrigado pela audiência e fique com Deus.